Louvado seja Deus. Romanos 6, 23, vamos ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Senhor Deus eterno, Pai querido, agradecemos a Tua palavra. Os céus e a terra podem passar, mas essas palavras permanecem para sempre. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Exorta, ensina, ilumina cada um de nós, através do Teu Espírito Santo, ao que queremos, em nome de Jesus. Amém. Amados, vou falar hoje sobre um tema muito difícil para pregar e um tema que a gente não tem visto aí, pelo menos eu não tenho visto ser pregado, ministrado nas igrejas atuais, contemporâneas, porque é um tema que vai de encontro àquilo que nós queremos. Ou seja, é um tema que vai ao encontro da nossa natureza, vai ao contrário da nossa natureza caída, que é um tema sobre pecado. Amém? Então, o tema sobre pecado, eu vou falar sobre o pecado. É um tema difícil de pregar, porque aquele que prega sobre pecado, ele veste uma roupa do pecado. Então para falar de pecado, sendo pecador, fica muito contraditório e hipócrita às vezes, né? Porque a gente tem visto pessoas pregando aí, acusando, mas fazem o mesmo. Jesus até ensina: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então, como ministrar uma palavra de Deus, sendo você incluso nesse grupo de pecadores? Como eu posso pregar contrário a quem eu sou? Como eu posso aqui trazer uma mensagem para a igreja, sendo que eu também sou tão semelhante a todos vocês? Então é uma mensagem que muitos pastores não gostam de pregar, mas é necessário que seja ministrado esse tema sobre pecado. Então eu vou trazer para a igreja bem breve, vou resumir um pouquinho, porque eu tenho que trabalhar, como eu falei. Primeira coisa que nós temos que saber: o que é o pecado? Temos que entender o que é o pecado, porque nós falamos de pecado, nós pecamos, nascemos no pecado, morreremos no pecado, mas nós precisamos saber primeiramente o que é o pecado. Nós sabemos, claro, se eu perguntar a qualquer irmão, vai falar: o pecado é tudo aquilo que nós fazemos de errado, que é contrário ao que é certo. Sim, positivo. Mas a essência do que é o pecado, a essência do que é o pecado. O que é a essência do pecado aos olhos de Deus? Porque veja bem, o pecado de um homem para o homem não é pecado, é crime. Por exemplo, nós temos o pecado da morte. Quando um homem mata o outro homem, não é pecado, é um crime. E ele é preso, ele não é preso pelo pecado, ele é preso porque ele cometeu um crime. Mas aos olhos de Deus não é um crime, é um pecado. Então a gente precisa separar crime de pecado. Então a gente vai entender que o pecado é algo relacionado a Deus. Foi Deus que implantou esse nome na nossa existência, que é o pecado. Então, o que é o pecado na sua essência? Tudo aquilo que nós fazemos que vai prejudicar alguém ou a nós mesmos. Por exemplo, quando eu mato alguém, eu estou prejudicando alguém, é pecado. Mas quando eu cometo suicídio, eu também estou pecando. Por quê? Porque eu estou atentando contra a minha vida. Então tudo aquilo que eu atento contra a vida de alguém ou contra a minha própria vida, isso é pecado aos olhos de Deus. Porque Deus tem um mandamento que é amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. Claro que existem vários e diversos pecados. Se eu fosse falar de pecado, irmão, a gente ia virar 3 dias e 3 noites aqui, eu falando de pecado. Mas eu separei aqui, aos olhos de Deus, pela orientação e iluminação do Espírito de Deus, os 2 principais pecados. Aqueles 2 pecados que Deus realmente olha e abomina severamente esse pecado. Eu separei apenas 2 de um mundo de pecado.
Existe um mundo de pecados, mas eu separei apenas 2 nessa manhã, para que a gente entenda, e esses 2 são os 2 pecados que são mais importantes para nós trabalharmos e nos acertarmos diante ao Senhor, para nós estarmos sendo bem vistos por Deus, porque mesmo nascendo do pecado, Deus tem olhos para nós. A Bíblia diz lá no Salmo 51:5 que em pecado concebeu a nossa mãe. Então em pecado nós nascemos, e mesmo nessa condição pecaminosa, Deus tem olhado para nós. Deus tem olhado não somente para os justos, mas também para os injustos. A prova disso é que o sol nasce para todos, a oportunidade é para todos, e Jesus morreu para todos. Agora, é claro que nem todos têm esse conserto, porque o conserto da nossa natureza pecaminosa só é possível através de um ato. E que ato é esse? O ato do arrependimento. Pastor, arrependimento de quê? Do pecado. Nascemos concebidos pelo ventre de nossas mães pelo pecado. E somente através do arrependimento nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Não é por acaso que Jesus, quando ia chegar no lugar, ele já chegava anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E quando Jesus fala arrependei-vos, ele não fala somente para a igreja. Ele não está falando só conosco nessa manhã. Ele não está falando só com quem está ao vivo, assistindo a gente na live, ou que vai assistir depois. Essa pronúncia, essa apresentação de arrependei-vos é para todos os seres humanos. Crentes, não crentes, justos ou injustos, cristão ou ímpio, não importa. Essa declaração, esse anunciamento do arrependimento é para todo ser humano, para que todos se arrependam. Ah, mas a pessoa é ateu, ela precisa se arrepender dos seus atos errados, seus atos contrários ao que vai gerar o pecado. E por que precisamos? Todos nós. E por que esse ato, essa frase de arrependimento é para todo ser humano? Porque ele também no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todo ser humano pecou. Todos pecaram. E destituídos estávamos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos falar agora quais são os 2 maiores pecados, para que a gente possa, no mundo de pecado, entender que esses 2 a gente precisa olhar com uma atenção maior do que os outros. Vamos lá. O pecado, o segundo maior pecado, não é o primeiro, vou deixar o primeiro por último, vou falar do segundo, que também é terrível, já foi citado aqui, o pecado da morte. Matar alguém é um pecado abominável aos olhos de Deus, até porque o mandamento não é matar, é amar. Matar o próximo não é o mandamento de Deus, o mandamento é amar ao próximo. Então, quando você mata alguém, quando você se torna um assassino e decide ser um assassino, quando você decide puxar o gatilho, nós precisamos entender que estamos cometendo um ato terrível aos olhos de Deus, um pecado terrível aos olhos do Senhor, porque não é esse plano de Deus para nós, porque Ele morreu na cruz por nós para que hoje nós pudéssemos não matar, mas vivificar aqueles que estão mortos, trazendo os que estavam mortos para a vida, e não somente a vida na terra, mas também a vida no céu. Então a morte, embora ela seja um pecado, nós precisamos entender que tudo parte do princípio da intenção do coração. Pastor, como assim? Porque a gente precisa entender que o pecado, ele vai como salário gerar a morte. Mas a gente tem que entender que o que vale é a intenção do coração. Por quê, pastor? Porque você pode matar e não ser pecado. O quê? Como assim? Irmãos,
existe na lei dos homens uma coisa chamada legítima defesa. Então, a questão de matar, ela é um pecado abominável aos olhos de Deus, mas nós precisamos entender que o que Deus olha não é a ação, é a reação. Quando nós decidimos fazer algo, vou ensinar algo tremendo para a igreja agora. Quando você decidir algo, fazer algo, não olhe para o que você vai fazer, olhe para a reação do que você irá fazer. Porque toda ação ela vai gerar uma reação. Nós costumamos olhar para a ação, para o dedo no gatilho. Quando uma pessoa está com o dedo no gatilho, ela só vai olhar para o dedo no gatilho e o ato de puxar esse gatilho. Mas ela tem que olhar para a consequência dela puxar o gatilho. Porque é a intenção que Deus vai analisar e vai dar o veredito, a justiça ou o juízo. Porque veja bem, se matar é pecado, por que na lei dos homens existe a legítima defesa? Por quê? Por causa da intenção da pessoa, do coração. Uma jovem está sendo estuprada. E ali ela está vendo que ela está correndo perigo de morrer, de ser assassinada, sendo violentada. Então, no momento de desespero ali, ela consegue pegar uma faca. E ela vai e assassina o estuprador, o criminoso. E ela vai ali cometer um pecado, porque ela vai tirar a vida do próximo. Mas veja bem, foi em legítima defesa. Então Deus vai olhar para a consequência desse ato, e Deus vai perdoá-la automaticamente. Não vai haver condenação nenhuma para essa jovem, porque ela se defendeu. Ou ela matava, ou ela, além de ser estuprada, ela morreria. Então o ato de matar é pecado? Sim, mas depende da intenção e do momento e da condição. Quando você mata um animal para se alimentar, não é pecado, irmãos. Não é pecado. Mas se você matar um animal somente por prazer, vou praticar caça hoje, vou lá ver uns patos voando, vou pegar a espingarda e vou lá matar os patinhos voando. Isso é pecado, porque não vai justificar. Não tem justificativa. Tem pecados que têm justificativa, mas tem pecados que não. Se eu mato um animal porque eu preciso me alimentar, porque se eu não me alimentar, eu morrerei, e eu preguei aqui sobre o crocodilo e a zebra, vocês lembram? Nós somos crocodilo. O pecado não é o crocodilo se alimentar da zebra. O pecado é o homem que mata o outro homem por causa de dinheiro. É a lei da sobrevivência. Nós somos assim também, crocodilos. Então existe essa regra para o pecado. Porque nós vivemos no tempo bitolado, porque pecado é pecado, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, sim, pecado sempre será pecado aos olhos de Deus. Porém existe a justificativa, porque senão nenhum de nós subiríamos ao céu. Porque se nosso pecado não tem justificativa, como iremos entrar no céu? Como? Paulo fala, não há um justo sequer aqui na terra, umzinho. Quem é que pode atirar a primeira pedra? Nenhum de nós podemos. Porque nós somos pecadores. E iremos morrer no pecado. O que nos difere de outros é o arrependimento. Nada mais do que isso. Se você se arrepende, diante de Deus você é perdoado do seu pecado. Se você não se arrepende diante de Deus, você não é perdoado dos seus pecados. Não existe condições de perdão sem o arrependimento. O que Deus quer é que a gente se esforce para não matar ninguém. Mas se você tem ali para salvar a vida do seu filho, uma pessoa vem matar o seu filho, invade a sua casa, tenta matar o seu filho, matar você, matar a sua família, e você tem uma oportunidade de defender a sua casa. Você não vai hesitar em matar esse criminoso, esse invasor. E você não vai ser presa por isso, porque uma pessoa invadiu o seu espaço, a sua casa. Então vamos olhar para o pecado e analisar o pecado.
Por isso que eu não coloquei a morte em primeiro lugar, porque a morte, há controvérsia desse pecado. Inclusive, se você estudar um pouquinho sobre o Deus a qual nós cremos, Ele mesmo mandava matar povos e nações inteiras para cumprir o seu propósito. O próprio Deus Criador mandou um dilúvio para matar quase a humanidade toda. Claro que Deus analisa não a ação, mas a reação. Ele vai analisar a intenção do coração, para que a gente não receba a ação, não faça a ação e receba a reação do ato de pecar, que é a morte. Ainda é a morte. A morte, a única morte justificada é aquela da intenção do coração de se defender. A defesa dos seus e de si próprio. Legítima defesa na terra também é considerada legítima defesa no céu. Então essa é o segundo pecado muito grave aos olhos de Deus. Agora eu vou falar o primeiro. Eu estou acelerando um pouquinho. Vou falar do primeiro. O primeiro pecado, o principal pecado. Esse pecado é o principal pecado aos olhos de Deus que nós podemos cometer com Deus. E por que ele é o primeiro, é o principal? Porque esse não tem desculpa. Esse não tem legítima defesa. Esse não tem como a gente manipular, maquiar, tentar dilubriar Deus. Esse não tem jeito. E esse é o pior, por quê? Porque a gente já nasce com ele dentro de nós. Não tem como fugir desse pecado. É um pecado odioso aos olhos de Deus. Esse pecado chama-se idolatria. A idolatria é o pior pecado que nós cometemos aos olhos de Deus. E ele é o pior por quê? Porque faz parte da nossa natureza a necessidade de adorar e idolatrar alguém ou algo. Nós nascemos com a necessidade e não tem como mudar, porque é oriunda da nossa natureza. Nós nascemos com a necessidade de idolatrar alguém ou idolatrar algo. Não tem como fugir. Não tem como escapar desse pecado. Por isso que todos nós nascemos do pecado e iremos morrer no pecado, por causa da idolatria. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, toda a história do povo escolhido de Israel, vocês vão ver em todos os capítulos, todos, sem exceção, no Antigo Testamento, todos os pecados do povo ali, o principal que levava a ira de Deus para o povo chama-se idolatria. Pode pesquisar de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Você vai ouvir a palavra idolatria lá. Você vai ver o povo idolatrando, outros deuses, o povo idolatrando. E hoje não está diferente, porque mesmo vivendo na graça, nós vivemos sob o jugo pesado no nosso coração de idolatria. E a idolatria ela é algo que é tão perigoso, mas tão perigoso, que a gente não consegue perceber que está caindo na idolatria. O Alex mandou um zap para mim, falando sobre pecado, e eu vou pegar um gancho dele aqui, eu sempre pego uma arma do Alex, né? Ele falou que o pecado, o perigo do pecado, o pecado é uma comodidade dentro de uma cadeia. Nós achamos que estamos livres, mas na verdade estamos presos, aprisionados no pecado, achando que estamos livres. Eu ouvi o irmão falar o seguinte: pastor, o irmão me perguntou, eu sou livre? Eu falei, claro que você é livre. Você é livre do jugo da lei. Mas se tem uma coisa que nós não somos livres, é do jugo do pecado. Se você acha que você é livre do pecado, nessa manhã, em nome de Jesus, esqueça esse pensamento. Não tem como, irmãos. Gostaria aqui de anunciar para a igreja que nós conseguimos em Cristo, pela morte de Jesus, ficarmos livres dessa prisão do pecado.
Mas quando você pensar em algo diferente, contrário ao que eu estou falando aqui, você vai perceber, realmente eu sou preso no pecado. Realmente eu desejei mal ao meu irmão. Realmente eu me entreguei à depressão e quero tirar a minha vida. Ou seja, isso tudo é pecado. Agora, volto novamente a realçar sobre a idolatria. A idolatria a qual nós vivemos nos dias atuais, idolatria por líderes religiosos, idolatria por políticos, idolatria pelo filho, idolatria pelos pais, idolatria pela esposa, idolatria pelo marido, idolatria pelo patrão, idolatria por um time de futebol. É idolatria. Você beijar o escudo de um time de futebol, idolatria abominável aos olhos de Deus, e a gente acha que é normal. Foi o que Alex quis dizer. É uma prisão a qual você se sente livre, mas que na verdade você está preso. Porque, irmãos, existe liberdade dentro de um cárcere? Existe. O quê? Existe. Se o cárcere tiver um espaço bom, você tem liberdade para ir para a esquerda, para ir para a direita, para sentar, deitar ou ficar de pé. Isso é uma liberdade, porém é uma liberdade restrita. Mas é uma liberdade, porém ela é restrita. Só tem aqui 10 centímetros para a direita, 30 centímetros para frente. É uma liberdade, você pode ir, voltar, ir para a esquerda, é uma liberdade, porém é uma liberdade restrita. O pecado é uma liberdade, porém uma liberdade restrita. E ela só pode ser expandida através da eternidade no sangue de Jesus Cristo, que ela vai se expandir da terra para o céu eternamente. De 100 anos na terra, 70 anos na terra, 80 anos na terra, para uma eternidade no céu. Aí o leque se abre. Por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua tenda e conta as estrelas, se é que pode. Porque dentro da tenda, Abraão era livre, mas Abraão não tinha ideia da dimensão das estrelas no céu. E esse é o nosso pecado. A idolatria é algo perverso do diabo. Ah, pastor, mas na Bíblia tem idolatria? Tem, irmãos. O bezerro de ouro é um tema muito conhecido entre a igreja. O povo estava liberto do Egito. O povo estava liberto do Egito, mas o Egito ainda estava no povo. Por quê? Porque o povo estava liberto do pecado, mas o pecado ainda estava no povo. Você está liberto do pecado em Cristo, mas o pecado ainda está em você. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porém a verdade é contrária àquilo que eu quero. Eu não quero viver na verdade, porque o mundo que eu piso é um mundo de mentiras. Então, o pecado que habita em mim nunca vai querer a verdade, vai querer ser enganado, vai querer ser manipulado, vai querer adorar alguém ou algo que não seja aquele que é o único digno de toda honra e toda glória. Nós confundimos admiração com adoração. Você pode admirar o pastor, você não pode adorar o pastor. Você pode admirar um time de futebol, não é pecado. O pecado é quando você deixa de admirar e passa a adorar esse time de futebol. Você pode admirar um político, pode. O que não pode você é adorar esse político. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém e com nada nesse mundo. Não existe nada que possa ser mais importante e que possa ter mais atenção de nosso ser do que aquele que nos criou, que pela sua misericórdia nos amou e pode nos dar a salvação através do seu Filho. Então somente a Deus dai graça. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. E essa mensagem é difícil porque eu me incluo nela.
Eu me coloco na condição do lado do pecador, porque eu também sou oriundo do pecado. O único que teve condições na terra, que pisou nesse mundo onde jaz o maligno, que pode ainda falar de santidade, é Jesus Cristo. Por quê? Porque da mesma forma que o salmo que eu li aqui, que é o Salmo 51, no verso 5 diz: no pecado me concebeu a minha mãe. Jesus é o único que pode dizer, sem pecado, fui concebido pelo ventre de Maria. Sem pecado. Onde Romanos 3,23 diz que todos pecaram, Jesus não faz parte desse todos. Ele foi o único que pisou nessa terra gerado 100% em santidade de Deus. Uma água cristalina, uma água pura. Nós somos uma água impura, mas somos purificados através desse que veio à terra e morreu por nós, Jesus Cristo. Nós vamos morrer uma água impura, mas tenha certeza que toda a imundície do pecado desse corpo, aonde Paulo fala na carta aos Coríntios capítulo 15, que o nosso corpo é corruptível, e não podemos fugir de um corpo que é, pastor, corpo corruptível. É um corpo que só quer pecar, só quer denegrir a si próprio, só quer prejudicar o próximo, contrário àquilo que Deus quer que façamos. Por quê? Porque é o nosso desejo pecaminoso. E esse corpo corruptível só será retirado quando vier Jesus na sua glória e transformará um corpo pecaminoso num corpo glorificado eternamente. Em nome de Jesus, arrependa dos nossos pecados. Nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados. É uma mensagem difícil, irmãos, mas uma necessidade muito grande para a nossa alma, de entendermos que nós somos pecadores. E isso eu digo por quê? Porque muitos hoje, homens famosos aí, estão recebendo aquilo que só pode ser direcionado ao céu, no coração de Deus. E eu não falo isso com alegria, eu falo com tristeza. Pessoas estão desanimando, desorientadas, porque estão adorando pessoas erradas e adorando coisas erradas. E Deus, novamente repito, e friso bem, que o nosso Deus é o único Deus, o único Criador, o único que é digno, o único que tem honra, e para Ele também tem que ser a única glória para todos sempre, porque quando adentrarmos o céu, uma das coisas que nós falaremos constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, porque a terra não vive mais, não existe mais, mas quando ela existia, toda a terra estava cheia da sua glória. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vai,